Agora já está claro para todo mundo a dimensão do escândalo do Banco Master e como essa caixa de Pandora pode derrubar boa parte da podridão política do Brasil. Só que se levado até as últimas consequências, o desfecho final do caso pode ser catastrófico para o futuro do país e para a nossa economia, o que seria um retrocesso de décadas. E a gente veria o dólar não a 5 ou 6 reais, mas a 10, a 20, fuga de capital, inflação de 2 dígitos, um desastre completo. E nesse vídeo eu preciso explicar exatamente o porquê desse grande perigo. Mas primeiro vamos aos desdobramentos mais recentes. É impressionante que à medida que a imprensa vai divulgando mais notícias, novos escândalos são revelados. Como por exemplo esses contratos milionários oferecidos ou já pagos pelo Master a influenciadores para defenderem o banco e criticarem a decisão do Banco Central da liquidação extrajudicial. Isso foi no final do ano passado. Enquanto isso, a Federação Brasileira de Bancos analisa um eventual ataque simultâneo de influenciadores digitais sobre órgãos que investigam o Master. E o que chama mais atenção também é todo esse empenho de várias instituições e figuras do Estado brasileiro em se intrometer no caso, atrasando ou obstruindo as investigações sobre a fraude do Banco Master, protegendo os acionistas ou as partes relacionadas ou envolvidas no caso, ou todos aqueles que seriam implicados nesse escândalo. O mais recente foi o Tribunal de Contas da União, o TCU, que exigiu uma inspeção para averiguar o processo decisório do Banco Central ao liquidar o Banco Master. Segundo o presidente do TCU, o ministro Vital do Rego, essa inspeção vai acontecer ainda durante o mês de janeiro, durante inclusive o recesso do Tribunal de Contas da União. Por uma questão de sigilo, os técnicos do TCU vão vir até aqui no Banco Central para fazer uma análise minuciosa a respeito dos documentos ligados ao caso do Banco Master. O que é algo puramente técnico, um banco estava insolvente devido a várias práticas fraudulentas, algo simples de ser avaliado e concluído pelo Banco Central, e agora o TCU, que nem tem prerrogativa para fazer esse tipo de inspeção, está exigindo, e ao que tudo indica, depois de muita polêmica e opinião pública pressionando, o TCU deve suspender essa inspeção, porque havia inclusive o risco de o TCU reverter a liquidação do Master, o que em tese o TCU não tem nem poderes. E é importante também deixar bem claro que uma ala do TCU, não todos os integrantes do TCU, mas uma ala do TCU tinha interesse em obstruir ou reverter essa liquidação e não todo o TCU. E o presidente do TCU deixou claro que este poder de reversão da liquidação é algo que o TCU não tem, mas sim o STF, já que o caso corre sob sigilo máximo na Corte Suprema. O que já mostra como este é um caso inédito na história do setor financeiro do Brasil, na história do Banco Central, que tem mais de 60 anos, e a primeira liquidação de um banco que vai parar no Supremo e que traz tanta controvérsia a ponto de ser algo sem precedentes na história da República, e por isso que, independentemente dos próximos capítulos, já é realmente algo inédito. E aí que a gente precisa desenhar alguns cenários e a gente vai entender o porquê que o precedente que está sendo aberto ele é tão perigoso e, no extremo, seria um retrocesso de décadas. Há muitos interessados em reverter a liquidação do Master. Os próprios acionistas, o presidente Daniel Vorcaro, as pessoas implicadas ou relacionadas aí no caso, e dado que, inclusive, a mulher do Alexandre de Moraes, o escritório dela teve um contrato com o Banco Master, é plenamente possível que até mesmo o STF tenha interesse em reverter essa liquidação. Então, essa possibilidade existe. Pode ser remota neste momento, não é a mais provável, mas a possibilidade existe e por isso tem tanta gente alarmada com essa situação. Até mesmo Armínio Fraga, que vocês sabem, apoiou o atual governo na última eleição. Então esse furo no casco do Supremo, ele levou atenção em Brasília nesse final de ano, entre ministros do Supremo, entre ministros do governo, o próprio Lula, pelo que eu entendo, está preocupado, né? Integrantes do mercado financeiro, empresários, né? Todos preocupados com a dimensão que esse escândalo pode tomar no momento em que o Supremo está sob forte questionamento, né? E um escândalo que pode envolver absolutamente todos os poderes da República, do Executivo ao Legislativo, especialmente o Legislativo,
né? Mas agora também o judiciário. Mas a possibilidade existindo, a gente precisa entender como ela se desenrolaria na prática. Então imaginemos o cenário em que o STF decida pela reversão da liquidação, interferindo no trabalho do Banco Central e revertendo a decisão do Bacen. O Master, ele ainda está insolvente, ele não tem ativos para fazer frente a todas as suas obrigações. Pelo menos 12 bilhões inexistem, fraude identificada pela Polícia Federal, e outras estimativas afirmam que cerca de 40 bilhões de reais valeriam zero no lado do ativo do Banco Master, sendo que o seu passivo soma mais de 55 bilhões de reais. Bom, mas temos o FGC, ele pode sim ressarcir todos os devedores e isso tornaria o banco solvente novamente. Não! Primeiro, o FGC só entraria em cena se o banco fosse liquidado e continuar liquidado como hoje está, porque é o liquidante que precisa enviar ao FGC a lista de credores para que o FGC ressarça todos esses credores. Mas se não há mais liquidação, não há liquidante e não há lista de credores. O banco foi tornado solvente novamente pelo STF, mas não tem ativos, ele continua quebrado. Então, como voltar a operar? Como eles continuariam existindo? Bom, aí que a gente entra numa seara bastante complicada, porque precisaríamos de o setor privado, então entrando em cena e recapitalizando o banco. Algum banco privado faria isso? Nenhum. Algum banco público poderia fazer? Bom, já vimos todo o imbróglio com o BRB e que o Banco Central já tinha negado a compra do Master pelo BRB no ano passado. Bom, então, quem aportaria recursos? O Tesouro? O Tesouro não tem dinheiro, está com déficit fiscal. Se o Tesouro aportasse recursos, elevaria o seu gasto, aumentaria o déficit, explodiria as metas fiscais, aí precisaria do STF, novamente, classificando essa despesa, esse gasto de intervenção no Master, aporte no Master, como sendo algo a ser excluído do arcabouço fiscal. Mais uma intromissão do STF. Poderia acontecer? Em tese, sim. Parece um absurdo, mas depois de tudo que está acontecendo, não dá para a gente excluir essa possibilidade, embora seja muito remota. Ou então, o que mais poderia ser feito? O STF exigindo que o Banco Central injete liquidez num banco quebrado, o que seria mais absurdo ainda. Então, é muito difícil reverter essa liquidação do Banco Master. Mas o precedente mais perigoso de todo, e por isso o meu receio, o meu alerta, e que representa o grande perigo, é a interferência do STF no trabalho do Banco Central. É o STF agora mandando no guardião da moeda, em quem executa a política monetária, em quem fiscaliza o setor financeiro, em quem realiza toda a regulação bancária. Agora o STF teria poder também para isso. É aí que a gente precisa entender as implicações futuras, e o que eu vou descrever aqui não é o cenário provável e nem estou dizendo que isso vai acontecer. Mas dada a magnitude da situação, o ineditismo tudo e tudo que está sendo feito, a gente precisa imaginar as consequências finais. E é por isso que eu afirmo que o desfecho final desse caso, ele pode ser catastrófico e seria o grande retrocesso. Porque seria o STF anulando a independência do Banco Central, a atuação do Banco Central. E como é que isso pode se manifestar mais à frente? Não estou dizendo que seria neste ano, no próximo, mas mais adiante. Com o precedente aberto, assumindo a premissa que sim, o STF interveio e interferiu no trabalho do Banco Central, revertendo uma liquidação ou exigindo injeção de recursos pelo Tesouro ou pelo Bacen, enfim, mas o STF agora mandando no Banco Central, a gente tem um cenário em que decisões similares podem ser tomadas no futuro. Por exemplo, fiscal brasileiro. Está um desastre completo. O buraco fiscal está aumentando, a dívida só aumenta. Com juro nesse patamar, é bem possível que nós cheguemos, talvez no ano que vem, talvez em 2027, num momento em que o mercado, os investidores domésticos, fundos de pensão, seguradoras, estrangeiros, se recusem
a rolar a dívida do governo a essa taxa de juros, porque está cada vez mais insustentável. Então haveria um repúdio à dívida pública, à dificuldade do Tesouro rolar a sua dívida. Bom, o que pode ser feito? O Banco Central não pode comprar a dívida do Tesouro. Está vedado pela Constituição. Desde 1988, artigo 164, é vedado ao Banco Central comprar direta ou indiretamente títulos emitidos pelo Tesouro para financiar o déficit fiscal. Então isso está vedado na Constituição. Bom, será que isso poderia ser revertido pela Suprema Corte? Pelas circunstâncias do momento e pelas exigências, situações extraordinárias, suspende um artigo, reinterpreta e obriga o Banco Central a rolar a dívida ao Tesouro, a comprar dívida pública? Parece um absurdo? Sim. Mas diante de tudo que está acontecendo, como essa interferência poderia evoluir, já que o precedente já teria acontecido, realmente faz a gente exercitar cenários possíveis no futuro. E a gente precisa relembrar a própria evolução das instituições monetárias no Brasil. Porque antes do Banco Central, nós tínhamos a SUMOC, que era a Superintendência da Moeda e do Crédito, que era um órgão, de fato, vinculado ao governo, ao executivo, à Fazenda, ao Tesouro Nacional, e na prática funcionava como o órgão que emitia a moeda e servia também para tapar o buraco das contas públicas. Então faltou dinheiro no orçamento, basta imprimir e está resolvido o caso. A partir de 64, foi criado o Banco Central do Brasil, e um dos padrinhos da lei do Banco Central foi Roberto Campos, o avô, mas demorou pelo menos 30 anos para o Banco Central realmente se tornar o guardião da moeda. E o próprio Roberto Campos, depois muito arrependido ao longo da sua vida, quando testemunhou o Banco Central concebido para ser o guardião da moeda, mas transformado no devasso emissor, palavras do Roberto Campos, o Bacen acabou bancando todos os déficits fiscais, imprimindo dinheiro, gerando as nossas crises inflacionárias, hiperinflacionárias, trocas de moeda e tudo isso ao longo da década de 80 até o início do Plano Real. Então foram praticamente 30 anos para controlar o Banco Central e para separar a política monetária, a emissão de moeda do Banco Central do Tesouro. Essa separação demorou 30 anos ou mais. E o meu grande receio é com essa situação do Master, essa interferência pelo Supremo Tribunal, a gente começa a trilhar um caminho de retrocesso, de cada vez menos independência, de cada vez mais intervenção de outras esferas de governo, e hoje quem tem mais poder é justamente o Supremo. E quando e se houver necessidade de algum resgate do Tesouro e o mercado não estiver mais disposto a financiar o déficit fiscal, a Suprema Corte exija, obrigue que o Banco Central financie o Tesouro. E se isso acontecer, aí é o desastre completo. Porque seria uma volta aos anos 80, uma volta pré-Plano Real, porque aí não temos mais nenhuma separação de política monetária e de política fiscal. E aí não importa mais taxa de juros, metas de inflação, o Banco Central estará subjugado pelo Supremo. Se isso acontecer, e reforço a minha análise, isso não é uma previsão de que vai acontecer, mas se isso acontece, seria muito, muito perigoso para o futuro do país. A confiança seria minada por completo, fuga de capital, dólar dispararia, inflação novamente em 2 dígitos, curva de juros abrindo, bolsa despencando. Realmente seria o pior cenário, porque minaria os fundamentos da economia brasileira e a estabilidade macroeconômica. Aí está a minha grande preocupação com tudo que está acontecendo, porque o Banco Central, submisso ao Supremo Tribunal Federal, é o grande perigo agora deste caso do Banco Master. Por isso que a gente precisa ficar atento com tudo o que está acontecendo e os próximos desdobramentos. Aí está a minha grande preocupação. Um Banco Central submisso à Suprema Corte é o maior risco para a nossa economia. Por isso, o caso do Banco Master é tão importante para o nosso país. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho e voltamos no próximo.